Irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje à noite. Graça e paz a todos. Hoje o nosso tema é um tema que ao mesmo tempo que é legal de se falar, eu acho muito importante, apesar de ser um tema rápido, né, a gente poderia trabalhar sobre esse assunto em várias EBDs, vários estudos, e ainda assim a gente não cessaria de conversar sobre isso. Há muita discussão sobre esse assunto, mas é extremamente importante para que a gente possa entender o propósito disso, que é sobre o matrimônio, sobre o casamento, né? O que de fato é o casamento. Infelizmente, hoje é até difícil de nós falarmos sobre o que é casamento na realidade que nós vivemos hoje, né? Na realidade que nós vivemos não só no sentido dos gêneros que as pessoas querem inventar, diversos gêneros, e aceitar e dizer que um casamento com um homem, uma mulher com uma mulher e por aí vai, isso é casamento. Não só por isso, né, que para nós é nítido que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, mas também pelo fato de haver inúmeros divórcios e recasamentos acontecendo, que é também um assunto que nós vamos tratar no final, tá? E não só isso, mas também qual é o propósito do casamento. Para que serve o casamento? O casamento, ele não é somente porque eu gostei daquela garota, eu gostei daquele rapaz, eu quero me casar com aquela pessoa e vamos ver, vamos ser felizes pro resto da vida. Casamento não é isso, né? Então, o conceito que nós temos de casamento hoje, ele é um conceito diferente ou errado daquilo que deveria ser, daquilo que a Bíblia, daquilo que a palavra de Deus apresenta como o que de fato é o casamento. Ele vai tratar aqui em 4 pontos, e ele é um resumo, tá? Ele é uma confissão de fé, nossa confissão de fé aqui, de 689, a Batista de 689. Esses 4 pontos, ele é um resumo de várias coisas que nós poderíamos discutir e ampliar. Não é muito o foco desta confissão ser muito profundo sobre o que de fato é casamento. Eu acho que devido também à época não ter tantos problemas assim, como nós temos hoje em dia, e também é interessante porque ele não trata sobre o divórcio e o recasamento. Não trata sobre isso nessa confissão de fé, o que talvez naquela época era alguma coisa comum de se entender, então por isso não era tão discutido como é discutido hoje. No entanto, nós vamos tratar, eu fiz uma adição aqui no final, não está com vocês aí, mas de 2 textos que nós vamos ver no final, que vão falar sobre divórcio e recasamento, para que a gente possa compreender um pouco melhor, tá bom? Vamos lá então, primeira parte, primeiro ponto aí, sobre o que é o casamento. O casamento, ele é heterossexual e monogâmico, né? Falar sobre isso hoje em dia já é motivo de briga, já é motivo de discussão, mas isso é o que a Bíblia fala sobre o que é casamento, e nós, como cristãos, acreditamos no que a Bíblia diz. Então, primeiro ponto, ele diz assim: o casamento deve ser entre o homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Ok? Então, simples assim. Simples assim. O que é o casamento? O casamento é entre o homem e uma mulher. Não é lícito um homem ter mais de uma esposa, e não é lícito uma mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Simples. Com que base nós temos nessa afirmação? Primeiro, obviamente, Gênesis 2, versículo 24. Alguém pode ler? Isso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá
unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ok, então se você tem dúvidas se o casamento deve ser heterossexual, entre um homem e uma mulher, o texto bíblico ele é bastante claro sobre isso, tá? Um outro texto de Malaquias 2, mas nós não vamos ler, nós vamos ler esse texto no final, tá? Que também vai falar sobre isso. E um outro texto lá de Mateus 19, 5 a 6, que nós também vamos ler no final, que é dois textos que vão falar sobre a aplicação disso, sobre como que o casamento deve ser. Então, o casamento, ele é heterossexual, simples assim, entre um homem e uma mulher, e ele tem que ser monogâmico. Ele tem que ser apenas entre um homem e apenas entre uma mulher. Mas e aquele casal, né? Aquele par, eu não posso nem chamar de casal, é um par, um homem com um homem. Aquilo é casamento? Não. Nós não podemos chamar uma junção de um homem com um homem, uma junção de uma mulher com uma mulher, ou seja lá qual for o outro gênero que o pessoal inventa por aí, nós não podemos considerar isso como um casamento. É interessante, quem conhece o Clodovil? Quem conhece o Clodovil? Eu ouvi falar? Era um gay lá do passado, e ele é bem interessante porque apesar dele ser homossexual, ele era bastante conservador naquilo que era casamento, naquilo que era família. E ele, apesar de ser homossexual, ele entendia que casamento tem que ser entre homem e mulher. Que casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. E que um homem se juntando com outro homem não é casamento. Um homem juntando com outro homem, ele é uma união, é um par. Mas não é aquilo que a Bíblia diz sobre o que é, de fato, casamento. Então nós temos bases bíblicas e até mesmo, em certo sentido, ainda no Brasil, legais, para dizer que casamento ele é entre homem e mulher. Aquilo que estão fazendo com a lei hoje em dia, trocando os termos para aceitar também casamentos não heterossexuais, homossexuais, como um casamento, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos aceitar isso. Esse termo, casamento, ele é um termo heterossexual, entre um homem e uma mulher. Ele é um termo monogâmico. Existem, entre aspas, casamentos por aí, até mesmo no Brasil, que estão tentando empurrar com goela abaixo, que é casamento que não é monogâmico. Casamento é um trisal, é um quatrisal, é um casamento, entre aspas, com vários tipos de pessoas. E nós, de acordo com a palavra de Deus, não aceitamos esse tipo de casamento entrando na igreja, entrando no nosso conceito bíblico. Segundo, qual o propósito do casamento? Para que o casamento serve? Segundo ponto, o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Nós podemos adicionar aqui um primeiro ponto, na verdade, antes de tudo isso, que o casamento ele foi criado para a glória de Deus. Esse seria o primeiro ponto. O primeiro ponto é que o casamento ele é criado para a glória de Deus e não para a glória do casal, não para a felicidade do casal, mas para a satisfação, para a alegria do Senhor. E aí, segundo ponto, então, ele é ordenado para o auxílio mútuo entre um homem e uma mulher, entre um marido e uma esposa. Alguém pode ler Gênesis 2, 18? Alguém pode ler? Gênesis 2, 18? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ok. Então o texto está dizendo, não é bom que o homem esteja sozinho. Alguns interpretam esse texto dizendo que é no sentido de que o homem ele não tinha ninguém ali. Então nós temos a nossa família, nós temos outras pessoas, então nós podemos entender de outra maneira. Mas
No entanto, parece que o texto indica no sentido de que não é bom que o homem viva sozinho sem estar casado com alguém. Semelhantemente, não é bom que a mulher esteja sozinha também e não case com um homem. Então, não quer dizer que a vida de solteira, a vida de solteiro, né, ela é uma vida errada. Não quer dizer isso. Ou uma vida de viuvez, uma vida de divórcio. Não quer dizer que uma pessoa que está solteira, ela está em pecado. Alguns até dizem isso. Não, a pessoa que está solteira, está viúva, ela está em pecado. Ela tem que casar. Ela é obrigada a casar. Ela não completou a sua vida se manter solteira. Não é isso. No entanto, a Bíblia, ela incentiva cada vez mais que o homem se case, que a mulher se case. Isso é bom, isso é agradável. É algo que se torna, então, completo diante do Senhor. Agora, se a pessoa quiser viver como solteira, ela pode? O que vocês acham? Sim ou não? Ela quer viver como solteira, não quer casar. Sim. Ela pode? Pode. Em que circunstâncias? Desde que a vida dela seja dedicada a Deus, para servir a Deus. Não como pastor. Não como pastor. Não como pastor. Ok, desde que a vida dela seja, desde que um solteiro ou uma solteira dedique a sua vida ao Senhor. Ok? Essa é a única exceção que a palavra de Deus fala sobre uma pessoa que não quer casar. Isso está lá em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 8. Eu vou ler aqui. Que diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo possivelmente era um viúvo, ou talvez um abandonado. Talvez a mulher o abandonou depois dele se tornar cristão, ou então era viúvo. É bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, se você quer dedicar a sua vida ao Senhor, não, eu quero dedicar minha vida como missionário, eu quero sair pregando o evangelho ao mundo, eu quero pregar o evangelho às pessoas. Se você quer dedicar a sua vida inteiramente ao Senhor e não tem problema com desejos sexuais, você pode permanecer solteiro. Agora, se você não quer dedicar a sua vida ao Senhor e não se aguenta em seus desejos, você tem desejos sexuais que não consegue controlar, apesar de ter que controlar, é obrigação sua se controlar, é bom que você se case. É bom que você procure alguém para se casar. Ah, mas eu não estou encontrando alguém para me casar. Está difícil de encontrar alguém para me casar. O que eu faço? Se controle e dedique a sua vida ao Senhor. Se controle e sirva ao Senhor o máximo que você pode. O máximo que você puder no seu tempo livre, trabalhe, obviamente, mas o máximo que você puder no seu tempo livre, dedique-se ao Senhor. Porque o que Paulo vai argumentar no versículo 7 é que, em certo sentido, a esposa atrapalha um pouco no ministério evangelístico e o marido também atrapalha um pouco o ministério evangelístico da mulher. Como? Porque a mulher tem que se dedicar ao homem e o homem tem que se dedicar à mulher. Então, se Paulo, por exemplo, fosse casado, possivelmente ele não faria tantas viagens como ele fez. E Deus usou um homem solteiro, um homem possivelmente viúvo, para poder pregar o evangelho.
para poder plantar igrejas. Agora, se você se casar, saiba que, em certo sentido, você vai ter um outro ministério. Você não vai conseguir se dedicar 100% ao ministério, mas o seu ministério, também legítimo, vai ser dentro do seu lar, dentro da sua casa, que também é bom. Então, a única forma em que a Bíblia diz, olha, não se case, é se você quer dedicar a sua vida a pregar o evangelho e se você não tem problema no sentido do controle sexual. Do contrário, se case. Alguma dúvida sobre isso? Como é, irmão João? Muito barulho, né? Aquilo que não está carne funcionando bem, casar. Agora, se quiser casar, se já deu. Justamente. Então, a segunda forma, né? Então, o segundo ponto aqui, né? O casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima. Então, a ideia do casamento também é a multiplicação, é ter filhos. E aí entra num ponto também de casais atuais que não querem ter filhos. Isso para mim é pecado. Isso para mim é pecado. Um casal que não quer ter filhos está em pecado. Está em pecado. Então ele precisa tratar o seu coração, o casal precisa tratar o seu coração no sentido da gravidez ou no sentido de adoção. Mas o casal precisa ter filhos. Se o casal não consegue ter filhos, então ele tem que procurar uma adoção. Tem que procurar adotar algum menino. Mas não existe um casal que queira permanecer casado e não quer ter filhos. Eles estão em pecado. E terceiro, também o casamento ele serve para a prevenção da impureza. Não preciso entrar em detalhes aqui, mas o texto que nós acabamos de ler também diz que o casamento é bom porque ajuda também no sentido do controle ajuda também no sentido do controle sexual. Ok? Vamos lá. Terceiro ponto. O casamento é algo racional e da mesma fé. O terceiro ponto diz assim: o casamento é lícito para todos os tipos de pessoas, desde que possam dar o seu consentimento racional. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, como professam a verdadeira religião, não devem casar-se com infiéis ou idólatras, nem devem, como aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas ou defendem heresia condenável. E aqui nós estamos falando sobre dois pontos. Primeiro é que o casamento ele tem que ser algo de livre e espontânea vontade. Então a pessoa não pode ser persuadida a casar, como acontece em vários países, onde as mulheres elas são dadas em casamento e devem se casar com aqueles homens, sem nem querer, né? Sem nem simplesmente são obrigadas a isso. Isso não existe, isso não pode, biblicamente não pode. O casamento ele tem que ser dado, tem que ser feito com ambas as partes concordando com razão. Então tem que ser algo racional. E segundo, o casamento não pode ser com alguém que não professa a mesma fé que você tem. O casamento não pode ser com alguém de outra religião. Existem muitos por aí que dizem, né? Mas eu sou cristão e me casei com um católico. Pode. Eu sou cristão e me casei com um espírita. Meu marido é ateu, eu me casei com um ateu. Pode, mas a gente se dá tão bem, a gente gosta tanto um do outro, a gente consegue se manter unidos. Irmãos, não existe isso. Não tem como. Isso de fato é julgo desigual. Não tem como eles permanecerem juntos se eles não concordam
naquilo que é essencial, que é, de fato, a fé. Eu vou ler rapidamente Hebreus 13, versículo 4, para a gente ganhar tempo aqui, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, o casamento, ele tem que ser algo puro, algo santo. Se eu estou casando com um ímpio, se eu estou casando com alguém de uma outra religião, que para nós, qualquer pessoa de outra religião é uma pessoa ímpia, não faz sentido. Por quê? Porque as nossas ideias não se concordam. Eu estou caminhando para o céu e o meu marido está caminhando para o inferno. Mas eu vou evangelizar. É um casamento evangelístico. Eu vou evangelizar, ele vai se converter. Ninguém garante que ele vai se converter. Ou que ela vai se converter. Então, o casamento ele deve ser entre um homem cristão e uma mulher cristã. Eu já fui, por exemplo, já me pediram para fazer um acompanhamento de casal entre uma mulher que era cristã, e eu não conhecia esse casal, era uma mulher que era cristã e o marido não. E aí me pediram para eu acompanhar este casal durante um tempo e fazer o seu casamento. O casamento deles depois de 4 meses. Minha resposta foi: não. Eu não faço. Eu não faço esse tipo de casamento. Eu posso estar presente, posso até pregar no casamento. Mas eu não realizo a cerimônia, eu não faço aquele tipo de casamento, porque eu não concordo. Eu não concordo biblicamente, não concordo com isso. Então o casamento tem que ser entre um cristão e um não cristão. Uma pergunta para vocês, só para vocês discutirem aí e pensarem, tá? E aí, como que fica um casamento entre denominações diferentes? Eu que é cristão, uma mulher que é cristã ou um que é cristão, vai casar com de outra religião ou não dá certo? Aí eu ficar quieto. Porque ele está fazendo, se ela quer casar, está fazendo vontade, não vou mudar a autorizar. Mas se ela tem o dinheiro, a cultura e a religião que ela tem que casar com o cristão. Exatamente. Casar com o outro, Não tem problema não, você vai ser um presbiteriano. Agora, a pergunta, irmão João, a pergunta que eu fiz é assim: se um cristão, se um batista, por exemplo, nós somos batistas aqui, um batista pode casar com um assembleiano? Pode. Um batista pode casar com um presbiteriano? Pode. De uma outra denominação? Vai ser difícil na hora de batizar os filhos. nas outras religiões, né? Nas outras religiões, não, ok. Mas em denominação cristã, tá? Pelo menos. Pode ou não pode? Esse é evangélico. Pelo menos, eu sou cristão aqui na igreja batista na vida. Uhum. Se por acaso uma pessoa me interessa lá na igreja lá, podia casar. Ok. Pode. Vai ser assim, só porque não é batista. Só não pode a igreja católica. Só não pode lá no Farmacumba. Ok, então, denominações, agora, mesmo a questão de denominação, ainda tem que se pensar no sentido, tem muitas coisas que tem que se pensar. Por exemplo, na questão das doutrinas. São coisas que nós devemos pensar. Não é empecilho, mas tem que, antes de casar, estar bem ciente do que a pessoa acredita sobre certas coisas, para não ter crise no meio do casamento e falar: poxa, eu sou bem calvinista e aí eu casei com um arminiano, eu vou batizar o meu filho depois de ele crer, e eu casei com um presbiteriano que quer batizar o filho já ali na sua apresentação. Então essas coisas também são importantes de serem discutidas, mas não são empecilho para casar. Não são empecilho para casar. Ok? Eu tenho uma pergunta aqui. Mas eu falei sobre a igreja lá. Eu digo, mas não ia pensar nisso, porque apesar que a minha família é de lá, mas eu sei muitas coisas que fizeram lá e eu não concordo ali comigo. Ok. Mas é para se pensar, né? Aí vai de cada um. Né? Aí vai de cada um. Ok? Quarto ponto, então. Só para fazer um parênteses aqui sobre esse ponto que eu coloquei. É interessante porque, apesar de eu ser batista e a minha esposa também, antes de ser crente, já era batista,
ainda assim há muitas coisas que a gente discutiu no namoro. Muitas coisas que a gente discutiu no namoro. Uma delas, como vocês percebem, né, é o meu jeito mais parado de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, e a minha esposa mais agitada, né? Então, todas essas questões eram questões mais fervorosas, né? Melhor dizer, mais fervorosas. Todas essas questões eram questões que a gente discutia, eram questões que a gente conversava. Então, essas coisas também são importantes de conversar para não ficar duas coisas totalmente diferentes, doutrinas totalmente diferentes. É importante de analisar. Agora, tem muitas coisas, apesar de que a gente hoje parece que até pensa igual em muitas coisas, né? Muitas coisas teológicas. Mas no passado, a gente tinha muita discussão porque era dois pensamentos diferentes sobre muitas coisas mesmo. Hoje a gente pensa igual, mas não tem problema se eu pensasse diferente em doutrinas do que ela, né? O casamento não é empecilho para isso, né? Isso não é empecilho para o casamento. Agora, quarto ponto, para a gente chegar no ponto mais discutido aqui, tá bom? Aonde vocês vão tacar pedra em mim. Quarto ponto, quarto parágrafo aí. Não pode se casar com consanguíneo, tá? A Bíblia é bem clara a respeito disso. Não devem casar-se pessoas entre as quais existam graus de parentesco ou consanguinidade que sejam proibidos na palavra de Deus. As uniões incestuosas jamais poderão ser legitimadas por qualquer lei humana ou pelo consentimento das partes, pois não é correto tais pessoas viverem juntas, como marido e mulher. O que é consanguinidade ou o parentesco, né? Graus de parentesco? É eu me casar com, por exemplo, uma prima, né? O texto de Levítico 18 inteiro, capítulo inteiro, vai falar sobre isso. O capítulo inteiro de Levítico 18 fala sobre o que não se pode fazer. Você não pode casar, por exemplo, vou ler do 8 ao 10. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Obviamente, não vai se deitar com a sua mãe. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Então você não pode se casar com a sua irmã. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Então você também não pode se casar com o seu neto ou a sua neta. Não pode se casar com o seu primo, não pode se casar com pessoas do mesmo sangue. Isso é bem claro. No entanto, apesar de ser claro, a gente sabe que no passado, né, no tempo dos nossos avós, bisavós, isso era algo comum. Era algo comum dois primos se casarem. No entanto, é interessante porque o fato de os dois sangues iguais se misturarem foi-se, né, criado, infelizmente, muitas doenças nos próprios filhos. Por conta disso, por conta de se casar com pessoas do mesmo sangue, sangues parecidos, né? Consanguinidade. Então isso, de fato, ele no Brasil é considerado uma relação incestuosa, o casar-se com o irmão ou com o primo, ou com mãe, ou com filho e etc. É uma relação incestuosa, isso é crime, e a palavra de Deus é bem clara em Levítico 18, que isso também não é permitido. É interessante que lá em Marcos 6, versículo 18, diz assim, Herodes, né, um dos motivos porque Herodes foi preso, Herodes não, porque João Batista foi preso por Herodes, um dos motivos porque João Batista foi preso por Herodes é porque ele condenava a relação incestuosa que ele tinha, que Herodes tinha. E lá em Marcos 6,18 diz assim, porque João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ele simplesmente se casou com a sua cunhada. Ele se casou com a mulher do irmão dele. E isso não era permitido, e por conta disso João foi preso. Porque
ele pregava, né, ele falava contra Herodes. E lá em 1 Coríntios 5, aonde nós temos o início ali de 1 Coríntios, um dos motivos que Paulo escreve a carta é porque acontecia uma relação incestuosa dentro da igreja e existiam irmãos dentro da igreja que estavam aprovando essa relação. Diz assim, 1 Coríntios 5:1: Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Então essa situação estava acontecendo na igreja de Corinto. Um menino, né, um garoto, um jovem talvez, estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Talvez não fosse a sua mãe, porque não chama aqui de mãe dele, mas talvez fosse uma mulher que o seu pai casou e este jovem estava tendo relação sexual com essa mulher do seu pai. E a igreja estava passando pano para isso, né? Estava acobertando isso, e muitos até concordando, muitos até achando algo lícito. No entanto, Paulo envia essa carta para mostrar também o quão pecaminoso era esta relação. Alguma dúvida sobre esses pontos que nós tratamos? É mesmo, João? Uhum. Justamente. Mas entra no vídeo, sai do outro e apoia é evangelho. Uhum. Pois pode usar esses textos aqui para provar justamente. Fala para eles lerem Levítico 18. E de fato é bem forte, né? Ok. Infelizmente isso ainda existe nos nossos tempos atuais, né? Vamos lá. Último ponto que eu quero tratar. Eu sei que eu tenho 13 minutos para tratar sobre esse assunto. E é impossível tratar esse assunto em 13 minutos. Mas eu quero só dar a minha opinião com base naquilo que eu entendo da Escritura, que é sobre o recasamento, o divórcio e o recasamento, tá? Vamos abrir lá em Malaquias 2, versículos 13 ao 16. Malaquias fica logo antes de Mateus. Então, se abrir em Mateus, voltar umas páginas, é fácil de achar Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 2, de 13 a 16. Ok? Eu vou ler aqui, tá bom? Que é um texto grande. Diz assim: A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque já não dá atenção às suas ofertas, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, e eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à sua mulher, à mulher da sua mocidade. 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. O que esse texto nos mostra? Primeiro, esse é um texto muito sério. Ele está já logo no final do Antigo Testamento, tentando mostrar para Israel aonde eles se perderam, como eles se distanciaram da lei de Deus. Malaquias serve para isso. E nesse ponto, ele está dizendo que Deus ele odeia o divórcio. E por que Malaquias diz isso? Porque já era comum nessa época, há 500, 400 anos antes de Cristo,
já era comum que os judeus eles simplesmente se divorciavam e casavam com outras mulheres. Então, o judeu ele entendia assim, eu posso simplesmente me divorciar de uma mulher que não me agrada, eu me divorcio dela e eu me caso com outra que vai me agradar mais. Ele dava, então, uma carta a essa mulher chamada carta de divórcio, ou, como alguns conhecem, como a carta de repúdio. Então, eu estou repudiando essa mulher porque ela não me agradou, então eu dou essa carta de repúdio e ela segue a sua vida e eu caso com outra. E Malaquias está dizendo que Deus ele odeia o divórcio. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Eu sei que nós devemos tratar pessoas, tratar irmãos em Cristo, que se divorciaram e que têm situações complicadas nesse sentido, principalmente antes de serem cristãos, ou então até mesmo depois de serem cristãos. No entanto, é fato que Deus odeia este pecado, porque o divórcio nada mais é do que infidelidade conjugal. Da mesma forma como Deus, ele odeia alguém que trai a sua esposa, seja de maneira online, seja de maneira física, Deus odeia a infidelidade, porque Deus ele é 100% fiel, ele quer que nós sejamos infiéis. Por isso ele diz ali no final, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então Deus, de fato, odeia o divórcio. Quando uma pessoa se une com a outra, ela é um com ela. E é Deus quem une esta pessoa. Agora, se Deus odeia o divórcio, então como que a gente lida com o divórcio e o recasamento? Com pessoas que divorciaram e agora talvez pretendem se recasar. Vamos olhar lá para Mateus 19, versículos de 1 a 12. Versículos de 1 a 12. Mateus 19, de 1 a 12. E aqui é onde entra a discussão. E antes de dar minha opinião, eu quero colocar algumas opiniões também, ok? Diferentes. Vamos lá, Mateus 19, 1 a 12. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A pergunta deles é: um homem pode se divorciar de uma mulher por qualquer motivo que seja? Eles já estavam sendo bem astutos em sua pergunta. E aí Jesus responde. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, ou ninguém pode separar. O que esse texto, então, nos ensina? No princípio, o Criador, ele disse, o homem, fez homem e mulher, e disse, o homem deixará sua mãe, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Os dois, quando se casam, eles se tornam um. É uma união perfeita. Quando eu me caso com alguém, eu sou um com ela. Então, tudo que eu faço, como diz Paulo, tudo que eu faço tem que ser em prol daquela pessoa. Eu sou um corpo com ela. Não é, o meu corpo aqui e o corpo dela. Não, sou um com ela. Nós somos unidos. É claro que são dois corpos diferentes, duas pessoas diferentes, mas ainda assim vocês estão unidos. Um casal, ele está completamente
unido. E aí por isso que ele diz, o que Deus uniu, ninguém pode separar. Se Deus uniu aquela relação, ninguém pode separar. Então eles perguntam, versículo 7. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Moisés, de fato, deu uma lei que permitia que se a mulher, a gente vai ver a explicação de Jesus, né? Se a mulher cometesse algo, você podia dar uma carta de repúdio e mandar aquela mulher embora. Mandar aquela mulher embora. Então, se aquela mulher, por exemplo, fizesse coisas terríveis, insuportáveis, aquele homem, a gente vai falar o que é essas coisas terríveis, aquele homem, vendo que o casamento já não tem mais solução, ele pode, então, mandar aquela mulher embora da sua casa. No entanto, Jesus responde, versículo 8, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Então, não era para ser assim desde o princípio, como ele diz, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. O texto é bem claro. O texto é bem claro. Então o texto está dizendo assim, se você, a carta de divórcio, ela foi dada por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês são duros de coração, então foi permitido vocês darem essa carta de divórcio à sua mulher. No entanto, não era para ser assim. Isso só foi feito porque Deus ele é gracioso, porque Deus ele é misericordioso. Mas não era para ser assim. Não era para existir divórcio. Simplesmente não era para existir. No entanto, ele continua. Aquele que se divorciar da sua mulher, e a gente vai ver essa parte da exceção, aquele que se casar com a sua mulher e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Então, apesar de terem igrejas e pastores que recasam, que fazem recasamento, para mim, esse texto ele é bem claro em que diz que não existe recasamento. Não tem opção de uma pessoa se recasar, porque se ela casar com uma outra pessoa, ela está cometendo adultério. Ela cometeu um adultério. Agora, vamos pensar numa outra situação. Mas ele se divorciou, já se divorciou e já recasou. O que ele deve fazer? Ele deve largar o segundo casamento e voltar para o primeiro? Depende. Depende muito, na verdade. Existem situações que o ideal seria que ele largasse a segunda mulher e voltasse para a primeira. Existem situações, como eu tenho casos na minha família, que é melhor que ele permaneça com a segunda mulher, sabendo que ele cometeu um adultério, sabendo que ele fez aquilo que a palavra de Deus desaprova, mas então, já que está assim, então permaneça assim. Já que está assim, então continua nesse segundo casamento. A diferença para mim é que ele não poderá ser pastor, não poderá ser líder, como nós temos situações em nossa igreja que nós conhecemos, não quero falar nomes aqui, que não pode ser pastor por conta disso. No entanto, existe aqui uma outra discussão que é nessa cláusula de exceção, que é o que Jesus diz ali no versículo 9, exceto por imoralidade sexual. Ou seja, existem aqueles que acreditam que pode ser feito um recasamento desde que a situação fosse assim. O homem ele está com a mulher e a mulher ela traiu o seu marido ou foi até saiu de casa e foi casar com outro. Não foi só uma traição,
uma traição que depois ela pediu perdão. Não, foi uma vida de imoralidade sexual, traiu seu marido, foi viver no mundo afora. Aquele marido, ou aquela mulher, né, dependendo da situação, uma situação é parecida, mas aquele marido, ele dá uma carta de repúdio para ela. Ou seja, eu estou repudiando o que você está fazendo. Eu estou repudiando a sua situação. Você deveria ser fiel a mim, você não está sendo fiel a mim, então eu estou repudiando o que você fez. Existem igrejas que acreditam que, se isso aconteceu, aquele homem que foi repudiado, aquele homem que foi aquele homem que foi traído, ele pode se casar com outra, porque ele foi traído pela sua esposa. Não foi algo que ele fez, mas foi algo que a sua esposa fez. Então ele pode se casar com outra. Existem igrejas e existem pastores que acreditam que mesmo assim, mesmo nessa situação, é melhor que a pessoa não se case novamente. É melhor que ele se mantenha solteiro. Porque se ele se casar com outra mulher, ainda assim ele vai cometer adultério. O posicionamento da igreja presbiteriana é esse primeiro posicionamento. Se for um caso de imoralidade sexual, então aquele homem ele pode se casar com outra mulher. Se não foi um caso de imoralidade sexual, então ele não pode ser recasado. Não pode ser casado. Eu leio muito esse texto, confesso que eu leio muito esse texto, e eu sou uma das pessoas que tem muito receio de fazer um recasamento. Porque apesar desse texto falar sobre essa exceção de imoralidade sexual, ainda assim eu preciso analisar a situação, conversar com este casal e entender melhor como funciona. No entanto, para mim, eu creio que a palavra de Deus ela é clara, que recasamento não existe. É melhor que não se recase. É melhor que se mantenha solteiro. É melhor que se mantenha divorciado e sirva ao Senhor enquanto a isso. Orando para que Deus também intervenha de alguma maneira e você possa voltar para sua esposa, para o seu marido, que você casou na sua juventude, que você casou na sua mocidade, se assim for possível, e eu creio que Deus pode restaurar muitos casamentos, muitos lares, se assim Ele quiser e assim permitir, e se nós também dedicarmos à oração. É interessante porque se fosse algo permitido, algo que nós aceitássemos com facilidade, nós não responderíamos como os discípulos responderam no versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz. Os discípulos disseram: se essa é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Olha o que os discípulos estão dizendo. Não é os fariseus, é os discípulos aqui. Eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, peraí. Então quer dizer que se eu não posso me divorciar da minha mulher, exceto por imoralidade sexual, é melhor não casar. Se eu não tenho direito algum de me divorciar de uma mulher que me faz um mal, se eu não tenho direito algum de me divorciar de um marido que não lava a minha louça ou que não faz alguma coisa nesse sentido, que não me agrada, então é melhor que eu não se case. É melhor não se casar. E olha o que Jesus responde no versículo 11. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O que Jesus está dizendo nesse final aqui? Olha, nem todo mundo aceita uma condição dessa. Nem todo mundo aceita que o casamento deve ser assim. Então o casamento, ele só é dado na sua perfeição para aqueles que aceitam que será dessa maneira, que será até que a morte os separe. E ele diz então, alguns são eunucos, né? Ou seja, solteiros, pessoas que não querem se casar, porque nasceram
ou nasceram nessa condição física, ou nasceram com este propósito. Nasceram para ser solteiros, apesar de uma grande discussão aqui. Outros vão permanecer solteiros por causa dos homens. E a ideia aqui é por causa das circunstâncias. Porque aconteceu. Porque aquele homem se divorciou, aquela mulher se divorciou, e agora ele vai ter que se manter fiel e não recasar. Outros, no final, ele diz, ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, preferiram não se casar, apesar de até quererem, mas preferiram não se casar para poder servir melhor no reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, nessa palavra final de Cristo Jesus, é o que eu fico tranquilamente de vocês jogarem pedras no meu posicionamento aqui, porque é difícil de aceitar. Porque nós não queremos aceitar essa palavra. Nós não queremos aceitar isso que Jesus disse. Essa discussão de Mateus 19 é uma discussão que a gente discute entre pastores, e se a gente levantar uma discussão sobre isso, a gente vai ter opiniões diversas, diferentes, e pastores discutiram muito sobre isso, porque é difícil de entender. É difícil de entender e é difícil de aceitar isso. No entanto, apesar de ser difícil, é o meu posicionamento a respeito de divórcio e de recasamento. Ok?